Nós vamos ler do verso 20 ao 25. Abra lá a sua Bíblia. Antes de nós lermos, por toda essa conferência, acredito que eu vou estar ministrando no mesmo caminho sobre a vida de Moisés. E como ontem, gostaria que nessa manhã você se colocasse no lugar de Moisés. Amém? Os irmãos estão me ouvindo? Então desde o começo agora, calça os sapatos dele, vista a sua roupa e se coloque no lugar dele. E eu sei que essa manhã é dedicada principalmente para líderes em treinamento, discipuladores, pastores. Então é nessa perspectiva que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Amém? Todos aqui? Abriu sua Bíblia em Atos capítulo 7. Vamos ler então a porção da Escritura Sagrada. A Bíblia diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, presta atenção, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Glória a Deus, até aqui. Eu gostaria de colocar aqui numa perspectiva bem mais ampla a vida inteira de Moisés. E como eu pedi para você se identificar com ele, quero colocar aqui numa perspectiva bem ampla a sua vida inteira. Quantos anos você vai durar? Não sei. Quanto tempo você acha que você tem para viver? Fazer tudo o que você mais gostaria de fazer. Alguns anos atrás, meu filho, não sei onde que ele leu isso, aí veio todo influenciado: pai, está aqui a lista das 100 coisas que eu quero fazer antes de morrer. Subir no cume do Himalaia, não sei que, não sei que, não sei que. Escovar os dentes com dentifrício Colgate. Sei lá, estou brincando. Aí eu falei para ele, eu tentei argumentar, né? Falei: filho, tem tanta coisa mais importante do que fazer essas 100 besteiras aí, que grande porcaria que você subiu no cúmulo do píncoro do ápice do vértice do zênite do Himalaia. Chegou lá em cima, que é frio lascado. Estou aqui. Ei, legal. Deixa eu tirar um selfie. Agora vamos descer. Só falta 99. Ah, por favor, me poupa de umas palhaçadas dessa. A vida tem que ter mais sentido do que esse negócio de consumir e chegar, fazer, grande coisa. Deixa eu te falar, o mundo é movido por isso. Quando a gente estava começando o trabalho, na verdade antes de começarmos o trabalho na França, um pastor português me convidou para pregar na igreja dele, uma igreja muito boa. Ele é português, mas cresceu lá, então ele é fluente num francês sem sotaque. Uma igreja muito vibrante. E como a gente estava bem no comecinho da Via Internacional, isso tem uns 6 anos, aproveitei para fazer a nossa capacitação de pastores lá, porque era mais ou menos central, e fomos. Aí, claro, no sábado a gente tinha terminado a capacitação,
fui dar uma volta em Paris. Aí um irmão, e aí pastor, você já imaginou na sua vida inteira estar em Paris? Eu falei, irmão, grande porcaria estar em Paris. Não temos igreja nenhuma aqui, não temos nenhuma célula, ninguém foi salvo aqui. E aí, não, enfim. Mas se você olha toda a sua vida, toda a vida de Moisés, ela tem 3 blocos de 40 anos na vida de Moisés, e vai acontecer mais ou menos na sua vida. Você tem 3 blocos na sua vida. Você vai ver que do 0 aos 40 anos foi quando Moisés entendeu o chamado e o propósito. Então, primeira fase na sua vida tem a ver, na sua vida cristã, no seu caminhar com Deus, na sua existência, o que te trouxe até aqui, fala dessa consciência. Tenho um chamado, tenho possibilidades, tenho um potencial, tenho algo que Deus quer fazer através da minha vida. Esse é o primeiro bloco de 40 anos, fala de Deus trazer para você consciência de propósito profético, chamado, função, unções, destino, o que Ele quer na sua vida. E aqui, deixa eu te falar uma coisa muito básica. Qualquer pessoa, é só olhar ao redor, você vai somar 2 mais 2. Por que você nasceu onde nasceu? Por que você viveu onde viveu? Por que aconteceu na sua vida o que aconteceu na sua vida? Por que Deus te tirou da forma que Ele te tirou? Por que você tem oportunidade que outros não têm? Por que dos porquês que você é como é? Por que das suas falhas como são? Por que de tudo isso? Isso são só sinais, evidências, sintomas de como, onde, que jeito e quando Deus quer te usar. Como eu contei ontem, fiquei tão surpreso do meu filho, Guilherme, chegar para mim e falar para mim: pai, fiquei para trás, Timóteo, meu irmão gêmeo, já é ordenado pastor, já está casado, fomos gerados juntos, gestados juntos, criados juntos, crescemos juntos, fizemos seminários juntos, começamos a liderar juntos, ele está lá na frente, eu fiquei aqui. E agora a corte cortou, acabou, a menina terminou com ele, linda menina, terminou. E aí ele falou: não tem mais corte, não sou obreiro, meu melhor amigo, que era o meu irmão gêmeo, casou, ele é pastor, e eu estou sozinho aqui. Essa foi uma conversa. Passou uns dias, o Guilherme calado, enfiado no quarto. Aí saímos lá para fazer qualquer coisa, não lembro para onde que nós fomos. Ele me fala: pai, Deus falou comigo, todo esse alinhamento de coisas na minha vida, todos, cada um deles aponta todos na mesma única direção. Deus quer a minha atenção exclusiva para Ele. Enxergou as evidências do natural. Eu quero te falar a mesma coisa na sua vida, meu filho. Não estamos aqui, eu não quero abrir demais o espectro dessa palavra, para não ficar uma palavra confusa. Mas se você vai olhar na vida de José, toda a desgraceira, desculpa a expressão, que aconteceu na vida dele, toda injustiça, problema, dor, sofrimento, miséria, desespero, solidão, apontavam para a única direção, cada um dos problemas, que Deus queria usá-lo de maneira poderosa. E ele foi talhado com os detalhes do que ele sofreu e experimentou, para ser a chave perfeita que abria aquela porta de salvar milhões da fome. Então olha a sua vida. Primeiro bloco então de 40 anos na vida de Moisés foi entender chamado, entender propósito, somar a realidade ao redor e falar: eu sou o único,
Isso não aconteceu com outros que eu conheço, que eu vivi, outros não viveram. A somatória de sofrimentos, experiências, oportunidades e influências, só eu tive. Esse foi o primeiro bloco de 40 anos. O segundo bloco de 40 anos foi Deus determinar com qual força que você vai cumprir o chamado que eu te dei. Mais 40 anos para descobrir com qual força, com qual poder que você quer ir. Você quer ir no tapa? É no murro, é no muque, é na força, é na capacidade, é na intelectualidade, é na inteligência, é na habilidade, porque você sabe, você pode, você consegue, você foi, você viu, você é o rei da cocada preta. E esse foi o segundo grande bloco de 40 anos na vida de Moisés. Com qual força que você vai? Na sua ou na minha? E o terceiro bloco de 40 anos na vida de Moisés foi finalmente cumprir o propósito de Deus e deslanchar, romper, rebentar a boca do balão, como diz aí fora, apertar o acelerador com tudo. 40, 40, 40. Interessante, a palavra, o número 40 na Bíblia fala de um ciclo que se completou. Então a primeira coisa que eu quero jogar no seu colo aqui: Deus quer completar um ciclo na sua vida. Essa conferência aqui é para completar um primeiro ciclo na sua vida, pelo menos. Eu estou assim, pouco me importando qual vai ser a audiência dessas palavras, porque hoje à tarde eu gostaria de continuar falando desse segundo bloco. Com qual força você vai? Vai ser a ordenação dos pastores. Enfim, quem está aqui e pegar, né, do começo ao fim, para mim melhor. Mas eu quero te falar, primeiro bloco então, entender o chamado é só o começo da história. Olha aqui, e não garante nada. Entender o propósito é só a inauguração, não garante que você vai cumprir o propósito. Muitos entenderam o propósito, mas não cumpriram plenamente o propósito. Quer ver um exemplo incrível de alguém cheio da unção do Espírito Santo? Saul. Irmão, Saul foi chamado, escolhido a dedo, apontado por Deus, no meio de milagres. Voltava e mexia, o homem estava inserido num ambiente de poder, de unção, de profecia. E é interessante, por conta da incapacidade de responder diante de Deus, aquilo que era propósito, ouça, não se tornou destino. Alô? Propósito então é uma coisa muito certa. Deus quer te dar clareza sobre propósito. O que você está fazendo nessa vida? Por que você entrou de gaiato no navio da existência? Por que você caiu de paraquedas nesse mundo? Mas eu quero te falar que propósito, ouça, não é destino. Fala para o seu vizinho: propósito não garante destino. Entre propósito, ouça, e destino tem uma coisinha aqui chamada resposta. Diga resposta. E é o meu filho, uma casona lá, sozinho, sem ninguém, terminou a faculdade, mas não quer exercer, porque a questão da formação da faculdade foi mais pressão minha e da mãe dele para ele ter um curso superior. É chamado para ser pastor, e está lá, e não vê resultado das coisas. Tá bom, agora a coisa está engrossando. Então a primeira coisa,
o entendimento do chamado é só o começo. E quando você entende o chamado, 3 coisas estão envolvidas nisso. Olha aqui, o seu potencial. Cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui dentro desse lugar, você tem um potencial em Deus. O que é o potencial? Você tem um tamanho de alcance, de influência, de futuro, de impacto, de ministério. Cada um de nós tem um tamanho de alcance, de influência, de resultado. Deus lá no futuro já viu que alcance é esse. Cada um de nós aqui tem um potencial. Em outro lugar a Bíblia chama isso de talento. Alô? Cada um de nós aqui tem um talento. Quando eu falo talento, não é dom natural. Cada um de nós aqui tem um potencial. Mas de novo, potencial e chamado também não garante destino. Você vai descobrir potencial. E aí vamos voltar um bocadinho aqui na vida de Moisés. Moisés, é interessante que a vida do presidente Barack Obama passa um pouquinho perto da vida de Moisés. Você vai ver que tem uma grande comunidade negra nos Estados Unidos, que alcançou muitos direitos civis. E assim, Brasil, irmãos, alguns falam que tem racismo, né? E deve ter mesmo, porque tem gente, desculpa, eu posso falar uma palavra meio feia, meio grosseira? Deixa eu sair do recinto sagrado aqui, que é o púlpito, para falar. Tem muita gente imbecil, agora eu posso voltar, que é racista, idiota, idiota. Mas assim, eu não vejo isso acontecendo muito. Deve acontecer, mas deixa eu falar de mim. Eu não tenho essa agenda, nunca tive. Eu nem lembro que cor que as pessoas têm. E abrindo um parênteses aqui, sabe quando é que eu descobri que eu sou branco? Uma vez que eu fui em Angola. Eu não estou brincando, você está rindo, mas eu não estou brincando. Eu não tenho essa agenda. Eu não olho para ninguém pensando em cor ou raça. Não sou assim. A minha avó era baiana e escura. Então assim, com certeza, atrás dessa pele branca aqui, tem DNA de preto. Então quem garante que dentro de você não tenha? Tem uns negócios aqui em São Paulo, esses neonazistas, com o pescoço achatado. Vai ser bobo pro outro lado. Por que você não vai com esse nazismo seu? Vai para Berlim com essa cara sua, com essa cor de pele. Bom, então vamos voltar aqui. Estou lá em Luanda, capital da Angola. Depois de tudo que nós fizemos lá, fui com o pastor Azemar, primeira viagem, e lá ainda tem um ranço comunista. Você tem que ter autorização até para rir. E eu estou lá tirando foto. Turista, capital, joia, né? Muito lugar interessante ali. Alguns lugares parecem com Lisboa, com Portugal. Aí vem um sujeito. Quem te autorizou a tirar fotografia aqui? Seu branco. Nossa, não é que eu sou? Aí que eu descobri que eu era branco. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Primeiro potencial, primeiro aspecto que Deus vai te dar é clareza do alcance, do potencial de alcance, de influência que cada um de nós tem. E isso tem a ver com o seu ambiente, onde você nasceu, de onde você é, qual a sua origem, quais as coisas que mais marcaram a sua vida até hoje. Todas essas coisas apontam
para essas evidências de Deus estar construindo um potencial de alcance, de influência. E quando Moisés, então, voltando aqui para a vida dele, ele já tinha caminhado bastante, e como eu falei, agora lembrei por que eu falei dessa coisa de raça, do presidente Barack Obama. Então há uma grande comunidade negra nos Estados Unidos, mas elas vivem, ou eles vivem, muitos debaixo daquela agenda. Nós somos rejeitados, todo mundo já olha, sabe, de beira de olho, porque vive na base dessa agenda. E aí, olha aqui, toda energia de inteligência, de potencial, de vida, de juventude, de capacidade, é gasta, é desperdiçada com essa agenda. Porque eu sou rejeitado, porque eu sou criticado, porque eu sou marginalizado, porque eu não posso, porque eu não tenho. E aí uma coisa muito engraçada aconteceu com o negão lá. Ele é negão, da Arapuca, filho de queniano. A cor do pai do Obama é essa cor aqui, ó. E a mãe americana, branca. O pai teve alguns problemas, voltou para o Quênia, morreu. A mãe morreu. Quem criou o Barack Obama? Os avós, branco da cor de leite. Agora, ele foi criado numa família de brancos sem agenda negra. Alô? E aí o menino cresceu sem agenda. Essa agenda: sou rejeitado, sou criticado. Por quê? Porque ele foi amado desde o início, ele foi aceito desde o início, ele foi incluído desde o início. Ele não precisava gastar o potencial, juventude, energia, foco, trabalho, para resolver essa questão de identidade e de inserção social. Ouça, ele pôde desenvolver todo o seu potencial de inteligência, de articulação, de capacidade de liderança, e vou te falar, e se tornou o primeiro negro na história dos Estados Unidos da América a alcançar a presidência da República. No Brasil nós não tivemos ainda, mas nós vamos ter. Espero que seja breve, para passar limpo essa história de vez. Mas deixa eu te falar então, Moisés era filho de escravo, gerado de DNA de escravo, nasceu entre os escravos, e era suposto ele ter cabeça de escravo, comportamento de sim senhor, não senhor, lambe-botas, subserviente, manipulado, com autoestima lá no lixo, com sentimento de que o mundo é contra ele, um desqualificado, um despreparado. E é interessante, Deus pegou esse menino igual todos os outros que nasceram no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano. Só que teve uma diferença: Deus tirou a agenda de Moisés, a agenda de escravo, a agenda de subserviência, a agenda de ser alguém de segunda categoria, de segunda linha, um pé rapado, pobretão, subdesenvolvido, de terceiro mundo, favelado. De onde você é? Santo André? Não, sou de Mauá. Cansei de ouvir esse negócio aqui, que Mauá era primo pobre. Isso vai mudar. Agora, eu quero lá saber, mas volta aqui. Moisés então, ele cresce numa outra agenda. Ele não tem agenda de escravo, porque ele foi criado entre os dominantes. Ele foi criado na elite política, dentro do palácio do rei. Todos os egípcios que oprimiam seus irmãos tinham que respeitá-lo como realeza. Os generais, os soldados, os cientistas, os sacerdotes, a nobreza egípcia, porque ele era filho da filha de Faraó. E aí ele somou 2 mais 2, ele sabia da sua origem. Tanto é que a Bíblia diz que num dado dia ele foi lá. E quando ele foi lá, por que ele foi lá? O último versículo que nós lemos diz claramente isso.
Ele queria que os israelitas entendessem que ele tinha sido chamado, diga chamado, para libertá-los do jugo da escravidão. Então veja bem, ele não era idiota, desculpa. Ele somou 2 mais 2. Ele falou: eu sou filho de escravo, cresci aqui dentro, estou vendo toda a estratégia de manipulação política, econômica, eu estou entendendo tudo aqui. E a Bíblia diz que ele era poderoso, diga poderoso. Não é poder de Deus não, poderoso em 2 coisas: palavras e obras. Como é que é? Alguém que é poderoso em palavras é alguém que tem uma absoluta articulação da palavra. Ele debate, ele tem mente clara, ele conversa, ele argumenta, ele é brilhante de pensamentos, de dobrar você. A Bíblia está dizendo que esse homem aqui, chamado por Deus, escravo, mas não criado na agenda dos escravos, ele era poderoso em palavras, conversava com qualquer um, liderava qualquer coisa. Você põe o microfone na mão dele que ele vai cuspir fogo, enche o Maracanã, que você vai ver o que ele vai fazer lá, vai fazer miséria, porque ele é bom em palavras. Mas não é só isso não, em obras, diga em obras. Isso aqui não é obra de Deus não tinha feito obra de Deus nenhuma. Isso fala de liderança, administração, envolver as pessoas num projeto. E você sabe o que é liderar? Liderar é fazer com que os outros façam. Jesus foi o melhor líder, porque estamos todos nós aqui a serviço dele felizes. Ele fez com que nós façamos, e ele nem está aqui fisicamente visível. Meu Deus, e já faz 2000 anos. 2000 anos que ele cascou a mula. Olha para cá. Isso que é líder bom. Meu Deus, que líder. Então, liderança é fazer com que os outros façam. Você tem várias maneiras disso: comprar a pessoa, manipular a pessoa, chantagear a pessoa, enganar a pessoa. Olha para mim. Usar das fragilidades emocionais da pessoa para, com um argumento de justiça, consertar as coisas erradas. Pegar esses jovens aí, 20 mil europeus foram lutar ao lado do exército islâmico radical. Tem um goiano do interior de Goiás. Eu fiquei pensando, o que é esse cara goiano do interior de Goiás, come piqui com guariroba? Cresceu com a mãe, sem pai. Aí você já começa a ver por quê. Sem pai, com a mãe, na Espanha. Dificuldade de assimilação na cultura espanhola, porque latino-americano, atrasado, de país de terceiro mundo, imigrante ilegal. Enfim, mulher, especificamente na Espanha e na França, tem fama de ser prostituta. Não interessa que é uma profissional séria e qualificada, tem fama de ser prostituta. Esse menino nunca conseguiu se integrar. Eu fui atrás da história dele. E aí ele cai de paraquedas numa mesquita muçulmana fundamentalista, em que um trouxa está usando a fragilidade de imigrante pobre, ilegal, que não integrou naquela cultura espanhola, e usa de um argumento pela justiça, para fazer o que é certo, lutar por uma causa. Ganhou o rapaz. Rapaz se alistou no exército islâmico, comprou a passagem para a Síria. Na fronteira da Bulgária, menino foi preso. Terrorista, 20 anos de idade. Vai ser guardado lá, não tem previsão de quando é que esse cara vai sair dali. Então a primeira coisa, Moisés somou 2 mais 2 e ele entendeu. Ele entendeu por que ele estava ali.
Ele entendeu, mas veja bem, quando ele chega, verso 25, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, mas eles não compreenderam. Então, primeira coisa aqui, Moisés olha toda aquela somatória de evidências, tudo, potencial. Por que eu estou aqui no palácio? Eu sei o caminho das pedras. Como é que você acha que Moisés ia libertar os hebreus do Egito? Ia ser assim na paz. Você chegar lá, ô faraó, é o seguinte, vamos tirar um selfie aqui. Esses 2,5 milhões de pessoas, nós vamos embora. E tudo isso que você faz aí, ó, de obras, segundo os historiadores, provavelmente o faraó do Êxodo foi Ramsés II ou terceiro. Algumas das mais impressionantes construções e monumentos foram feitos no governo de Ramsés II. Provavelmente a filha de Ramsés II foi a mãe de Moisés. A múmia desse faraó, que teria morrido mais ou menos com 99 anos, está lá nos museus, eu acredito no Museu do Cairo. E veja bem, Moisés então entendeu, eu estou nesse palácio porque eu sou a pessoa que Deus vai usar. Sabe, isso aconteceu comigo há alguns anos atrás. Estava dentro de um avião, voltando para casa, do Peru. Deus começou a falar comigo. Mas às vezes Deus fala, não é por palavras, Deus fala por percepção, insight. A ficha caiu. Deus falou para mim claramente: não te chamei para fazer aquilo, eu te chamei para fazer isso. É por isso que você gosta tanto, é por isso que você se empolga tanto, é por isso que tem tanta confirmação, é por isso que dá tanto certo, porque é isso que eu te chamei para fazer. Eu quero te perguntar, você já entendeu? Primeiro, chamado não quer dizer que você vai ser um pastor de tempo integral, necessariamente. Não quer dizer que você vai ser um missionário lá na Guiné-Bissau, necessariamente. Mas algum papel nesse planeta Deus te chamou para fazer. E na sequência, você tem um potencial. Você, meu filho, é líder. Você, minha filha, é uma líder. Você não tem noção do tamanho da influência que você pode ter. Há uns 5 anos atrás, fui almoçar com a minha professora, antiga professora de português, que me evangelizou na 6ª série. Tive 2 professoras importantes. Uma no primeiro ano primário, a segunda na 6ª série. Essa da 6ª série me deu uma Bíblia, me levou para a igreja, eu fui salvo, enfim. E aí na casa dela, com a minha esposa, uns 5 anos atrás, chamou a gente, quando a gente estava indo a Goiânia, numa das idas lá, fez lá um lanche, umas empadas, não sei o quê. E estamos lá comendo e desfrutando daquele momento tão gostoso. Uma irmã tão amada. E aí ela, em lágrimas, ela falou: você é o meu único fruto. Ou pelo menos que eu consiga identificar. Eu falei: Regina, o nome dela é Regina Zaiden, nunca se casou, mora com a mãe até hoje. Eu falei: vamos fazer um acordo? Todos os frutos, aonde quer que eu chegue, vá e faça e alcance, Deus vai acreditar em você. Talvez você é uma professora,
frustrada no sistema de ensino público paulista, onde as crianças passam sem precisar ter nota ou ter aprovação. Você fala: Deus, o que eu estou fazendo nesse pé de chinelo dessa escola? Ameaçado por aspirante a marginal. Ameaçada por aspirante a marginal. Resposta está aí. Sabe? Então, além do chamado, há um potencial. Diga, um potencial. Além do chamado e do potencial, há um propósito, que é o destino final onde Deus quer que você chegue. Deus quer revelar essas coisas todas aqui de modo claro. Isso tem que se tornar algo consciente, nítido no seu coração. Algo que ficou claro para você. Eu tenho um filho, meu filho mais velho, muito amado. Esse menino Deus usou para nos curar de uma primeira gravidez que a minha esposa perdeu 3 dias antes do parto. Por isso ele chama Rafael. E o menino compõe canções maravilhosas, cheio do Senhor. Mas não encaixa em ministério, não tem perfil para ser pastor, não adianta forçar a barra. E aí ele falando: tem uma razão de eu ter nascido nessa casa, pai. Eu falei: eu tenho certeza disso. Tem uma razão de eu ter vivido essa vida de missionário até hoje com vocês. Eu tenho certeza disso. Mas não encaixa em ministério para virar pastor, para esse negócio. E sempre envolvido com coisa de exército, de caça, de camping, enfim. Aí orando, ele falou: pai, eu vou me alistar para ser fuzileiro naval americano. Eu falei: é? Quer dizer que se tiver uma briga aí, uma guerra, uma confusão, você vai ser um dos primeiros a ser chamado? É. Eu falei: então vamos fazer o seguinte: se é para fazer isso, seja o melhor. E aí ele está com a conversa agora de fazer a escola de oficiais. Eu falei: já pensou? Eu fiquei imaginando, já pensou se goiano, do pé rachado, vira um general lá na frente? Eu não sei, você não sabe. Então, é por isso que diante da confluência de oposição e dificuldades e contradições, diga contradições, você às vezes só pode identificar chamado, potencial e um propósito, a possibilidade de chegar até o final, em alguma caminhada, em algum rumo, seja profissional, seja ministerial. E aí eu quero jogar essa batata quente no seu colo, para você sair daqui, se não consciente, pelo menos com clareza do que você precisa buscar em Deus. Porque antes de mais nada, essa consciência de chamado, potencial e propósito é só o começo. Diga: só o começo. Fala para o seu vizinho: consciência de chamado, potencial, propósito é só o começo. Mas só o começo de quê? Daquilo que vai nos impelir para o dia seguinte. Então vamos fazer uma análise aqui bem dentro da sua vida. Eu quero colocar uma câmara de endoscopia dentro do seu espírito. Abre a boca para a câmara de endoscopia entrar. Está lá dentro a câmara, lá dentro da sua alma, do seu coração. Há alguma coisa que te faz acordar de manhã cedo. E aqui a batata quente está tudo no seu colo. O que é que te faz acordar de manhã cedo? O que é que te faz querer viver? Alô? Sabe o que é depressão? Ausência de chamado, de percepção de potencial e de propósito de vida. Primeira característica do depressivo é essa: eu quero morrer. Mas por que você quer morrer?
Porque eu quero morrer. Mas me conta por que você quer morrer? Porque a vida não tem gosto mais, porque a vida perdeu a razão, porque a vida perdeu o sentido, porque a vida perdeu o sabor. Mas sabe, às vezes colocou o sabor da vida num relacionamento intempestivo, apaixonado, esquisito, que não tinha para onde ir. Ou porque colocou todo o seu coração obstinadamente num projeto de vida estritamente apertado, e aquilo tudo foi por água abaixo, e agora você não tem para onde ir, ou parece que não tem. Mas eu quero te falar uma coisa: há algo que faz você querer viver, querer continuar vivo, acordar de manhã, levantar, cantarolar no meio da casa. Tem alguma coisa. Agora eu só te peço isso como líder, que não sejam as trivialidades da vida. Porque eu quero casar, porque o meu grande sonho é casar. Porque eu sonho de casar de branco. Eu sonho de ter minha casa, minha vida. O meu grande sonho é trabalhar na Volkswagen. Eu já falei nisso antes, tá bom. Na hora que você falar assim aqui, você pode dar um piripaque e cair duro, porque já cumpriu o sonho. Na hora que você colocar a chave na porta da casa, minha vida, faz assim, clique, você dá um piripaque, tem uma parada cardíaca, já pode morrer, já cumpriu o sonho. Na hora que você é contratado e leva o papel para o departamento de pessoal da Volkswagen, você pode dar um derrame cerebral, porque já cumpriu o seu sonho. Qual que era o seu sonho? Ser contratado. Aí, já foi contratado agora para morrer, porque era o seu grande sonho. Então, eu estou mostrando essas evidências que há sonhos que são, na verdade, de consumo, coisas do dia a dia. Não é o seu sonho último, a fronteira final. Lembrou da Enterprise, né? Eu quero perguntar qual que é a sua fronteira final. E essa sua fronteira final é o que te impele. Esse é o próximo ponto. O que te impele? O que te empurra? Vou te falar, durante esses 30 e tal anos de vida cristã, antes mesmo de ser líder na igreja, o que me impele é a edificação da igreja, a edificação da casa de Deus, investir em gente. Eu vou te falar, não fiquei rico. A casa que eu tenho é do banco e eu pago mensalidade, financiamento. Agora que eu estou ganhando algum dinheiro, não ganhei de igreja. Estou ganhando porque, por alguma razão, comecei a vender livro. O povo começou a comprar, eu tenho culpa, posso vender livro? Você deixa? Conferência lá de Goiânia no final do ano, foi um pouco mais de 7 mil livros vendidos. Aí eu tenho culpa que o povo compra? Não tem. Não fiquei rico com o ministério. Alô? O propósito não era esse, não. Usar potencial, inteligência, trabalho, foco, desgaste, perseverança, longo prazo. Para ficar rico? Não estou aqui para ficar rico, não. Oi. Então o que te impele, freguês? Oi, freguesa. O que te impele? O que te empurra para viver? O que te leva a querer acordar, levantar e fazer alguma coisa boa dessa vida que Deus te deu? O que é isso? De repente ficou claro para Moisés: Deus me chamou para libertar esse povo. Deus me chamou para fazer uma bagunça gloriosa nesse Egito. Deus me chamou para marcar a história. Deus me chamou para fazer parte de um avivamento. Deus me chamou para fazer parte de um tremendo mover divino. Deus me chamou para fazer história no Brasil. Deus me chamou para, de alguma forma, junto com os meus contemporâneos, as pessoas que repartem a mesma história que eu, respiram o mesmo ar que eu, vivem na mesma geração que eu, nós vamos ser a geração de Davi, que vai trazer a Arca da Aliança e colocar no alto do monte. Eu estou junto, estou dentro disso aí, ó. Tem alguma coisa que te move. Isso tem que ficar claro, nítido, objetivo, depurado, transparente.
Qualquer um que perguntar, fui chamado para viver um avivamento, eu estou dando minha vida, estou apostando nisso. Trabalho no departamento ali, ó, na prefeitura, eu trabalho como enfermeira, eu não sei onde, mas eu estou aqui não é para isso não, eu estou aqui para causar um avivamento nesse planeta. É interessante, além da razão que te impele, aliás, do que te impele, você tem um sentido para viver, e aí escolhas vão determinar se o propósito vai se tornar destino. Fala para o seu vizinho, suas escolhas vão determinar se propósito vai virar destino. Alguns chamam essa escolha de resposta. E é interessante que Deus de propósito pega Moisés e coloca esse homem num ambiente muito limitado. Sabe qual que é a melhor maneira de desenvolver potencial e propósito? Não é te dando todos os recursos, presta atenção, é tirando todos os recursos. Acho que alguns já me ouviram falar dessas histórias. Tio do meu pai fundava universidades. O cara era um gênio, uma sumidade. Abriu uma das faculdades mais importantes da Bahia. O irmão dele foi governador e senador. Tem uma refinaria da Petrobras em homenagem a ele, Landulfo Alves de Almeida. Parte da família veio para São Paulo e tiveram muito dinheiro. Época que Pacaembu era o Morumbi da cidade de São Paulo. Eles tinham uma mansão lá, viviam muito bem. Meu avô teve câncer, morreu. Os 3 filhos mais jovens pegaram a fortuna do velho e foram para o Eldorado, era a fronteira de Goiás, porque iam construir a tal da Brasília, década de 60. Foi todo mundo para lá, de mala e cuia para o interior de Goiás. Olha a cabeça dos caras. Compraram 2 fazendas, não sei quantas cabeças de gado, começaram a plantar arroz, posto de gasolina, loja de autopeças. Quebraram, perderam tudo. Aí eu nasci. Na adolescência, meus pais não tinham dinheiro para comprar roupa. Minhas calças cresciam e ficavam assim. Várias vezes não tinha. Era meu pai desempregado, minha mãe professora, funcionária pública, salário atrasado. Cozinhava com aquela latinha de goiabada cheia de álcool. Tinha que fazer um prato só, uma galinhada. Cozinhava com o pratinho de álcool, porque tinha acabado o gás e não tinha dinheiro para comprar gás, um bujão de gás. E o meu pai, várias vezes, peguei ele embriagado, caído na frente da porta da minha casa. E eu, filho mais velho, fui filho único durante 6 anos. Você sabe o que é ser príncipe e depois virar escravo? 6 anos eu fui filho único. Tem uma fotografia minha com 5 anos de idade, com a roupa estilo Roberto Carlos, que era o auge como é que é o nome daquele povo lá, da Jovem Guarda. A roupa parecia um repolho assim, ó, todo cheio de babado. E eu com cara de imbecil, 5 anos de idade, com a roupa do Roberto Carlos. Seis anos eu sou o príncipe herdeiro da coroa. Aí depois nasce 4 irmãos, um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Eu virei babá. Meu irmão mais novo, 12 anos mais novo que eu, pastor Léo, da videira de Itaquera. Eu dava mamadeira e trocava a fralda daquele sujeito.
E eu falava, eu não podia sair para brincar, para jogar bola. Falava, eu chorando um dia, eu falei, vocês vão me pagar por tudo isso. E aí lá na frente, não, e tem mais coisa que não vai dar para contar aqui. Triste. Você está rindo porque eu não estou te entendendo, não. É pecado ficar rindo da miséria dos outros. Isso é igual a zica. Cuidado. Brincadeira. Mas lá na frente, olha para mim, eu fui entender que era a ausência de recursos, o trampolim para eu depender de recursos que não eram meus. Eu entendi, tem uma razão de eu vir por esse caminho aqui, que me traz até nesse momento, até hoje. Deus quer me usar, igual Moisés. Entendi. Eu tinha um problema de rejeição tão sério, eu acho que é por conta desse negócio aí desse treber de irmão e me destronar. Eu estou falando de problema de rejeição, você está rindo de mim? Estou te entendendo, não? Tem um sonho, eu acho que eu tinha 5 anos de idade, Paulão. Estava no colo do meu pai. E ele caminhava, e eu todo tranquilo no colo do meu pai, seguro no colo do meu pai. E a gente caminhava ao lado de um rio, na cidade que a gente morava. De repente meu pai me pegava e me jogava dentro do rio, me jogava fora. Não sei porque que esse sonho é tão claro e tão nítido. Tinha 5 anos de idade. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe como é que Deus vai treinar você? Não é te dando tudo, não. É tirando tudo. Você fala, Deus, não entendi. Foi o que aconteceu com Moisés. Porque Deus queria levá-lo a um outro nível. Faz parte agora do segundo bloco de 40 anos. Com qual força você está tentando cumprir o propósito, desenvolver o potencial e alcançar o chamado? Na força de quem? Na capacidade de quem? No poder de quem? Nos recursos de quem? Isso vai fazer toda a diferença para te introduzir no mundo do sobrenatural. Se você ficar no palácio de Faraó, você nunca vai libertar Israel nenhum da escravidão dos egípcios. Porque não é no argumento da ideologia, não é nas obras antigas de Moisés, e nem no fato dele ser poderoso de lábia, de palavra. E aqui há uma coisa então fundamental: como lidar com um grande, estrondoso, marcante fracasso. Quem nunca fracassou aqui, levanta a mão. Para de mentir. Quem nunca fracassou, pode falar. Quem nunca fracassou? Deixa eu dizer uma coisa. Fracasso profundo, amargo, marcante, é o primeiro caminho de Deus levar você a deixar o patamar de ser poderoso em obras e palavras baseadas no seu intelecto, na sua capacidade natural, para se tornar o homem do avivamento, dos milagres, da libertação e das manifestações de Deus sobre a terra. Então, bendito fracasso. Bendito fracasso. E é interessante, quando você quer treinar alguém para dureza, você não leva para o escritório de ar-condicionado, com a secretária, com tudo acolchoado e um carpete fofinho desse tanto. Você leva lá para o meio do deserto e da rocha.
da sequidão, do calor, da ausência, da solidão. Eu quero te perguntar, e aí, quantos conflitos você já teve com a visão? Quantos conflitos você já teve com liderança? Quantas decepções você já teve com o discipulado? Toda vez que eu vou me ligando com o discipulador, troca tudo, tem um remanejamento, eu caio, e feito cachorro, cada mudança, eu tenho que me adaptar. Você não está entendendo que a dependência tem que ser exclusivamente de Deus, e você tem que aprender a ser de equipe. Vou participar da minha equipe. E o que significa a equipe? A equipe fala de um propósito. Pode ser o Zé Perequeté, vendedor de gamela. Eu vou me alinhar no discipulado dele, e eu vou cuspir fogo, e eu vou levar esse homem, ou na força divina, suportando, sendo auxiliar, a conquistar frutos, e nós vamos ganhar almas. Porque eu não estou trabalhando para o Zé Perequeté, vendedor de gamela. Que me importa se é a Maria da Zanca Caída, minha discipuladora? Eu vou ser a melhor líder que ela tem. Mas aqui o povo manipula, porque aqui é uma pressão. Mas você não quer viver sem pressão? Não, então faz o seguinte, vai para o mosteiro, vai rezar. É fácil, sai do mundo, vai para o mosteiro, veste um hábito e vai rezar. Salve rainha, plena, uma vida atrás da outra, então um dia atrás do outro, certinho. É isso que você quer? Fugir? Então veja bem, primeira coisa na minha vida e na sua, como homens e mulheres de Deus, como líderes para esse reino que está se manifestando, temos um chamado. E você tem um potencial. Eu quero falar, esse potencial aqui, é assustador. É assustador. Se Deus pôde fazer uma revolução com um escravo, filho de escravos, o que Ele fará através de você? Se Deus pôde levantar alguém como Moisés, Ele vai levantar você, sem recurso nenhum. E qual foi o lugar? Essa é a palavra da tarde. Deus leva esse Moisés para um deserto onde não tem nada. Sabe para quê? Para que você se torne canal do tudo. Deus não te dá tudo para você fazer tudo. Deus te dá nada. Tem que ter muito cuidado para falar algumas coisas, por conta dos desenvolvimentos e desdobramentos que a vida trouxe no nosso ministério. Mas falo isso com muito temor diante de Deus. Pastor Aloísio, pai dele era alcoólatra. Muitos não sabem aqui. O pai do pastor Aloísio morreu cedo por causa do álcool. A mãe do pastor Aloísio separou do pai porque ela não aguentava aquele homem beberrão. Pastor Aloísio foi criado pela avó, no meio de 3 irmãs. Duas irmãs do mesmo pai que ele, e outra irmã de um outro pai. Morava numa casa, num quarto do lado de fora. A porta do quarto do pastor Aloísio não era uma porta, era um remendo em que foram pegando tiras de madeira e foram pregando ali numa estrutura e fizeram de porta, era cheio de frestas. Quarto onde ele dormia, na época do inverno, na época de chuva lá em Goiás, o cimento vermelhão, brotava água. O banheiro onde ele tomava banho, que ficava do lado de fora, estava sem reforma, sei lá, 20, 30 anos. O reboco da parede todo caindo, estufado. Um cano de água fria.
o ralo não escoava água, e tinha lá uns 4 tijolos, em cima dos quais você se equilibrar para não pisar naquela porcaria daquela água nojenta. O Aloysio foi criado como o único homem no meio de 3, 4, 5 mulheres. Um cachorro que andava com os cotovelos, porque a unha cresceu demais, machucava o pezinho do bicho, ninguém cortava a unha. E um galo sem olho. Estou exagerando em nada aqui. O Aloysio era de uma timidez terrível. Ele não conversava, você não ouvia a voz do Aloysio. Ele era muito magrelo e uns dentão assim, ele ficava rindo o tempo todo. Um dia eu falei para ele: você ri para dar um sinal para as pessoas, eu sou amistoso e não representa ameaça. Então, estou de paz e amor com todo mundo. Por isso que você ri esse tempo todo. Está gravando, né? Falei que é com temor que eu estou falando isso. Para você vestir essa roupa. Sabe qual que era o apelido do pastor Aloysio entre nós, os jovens da nossa mocidade? Mocorongo. Ele não liderava nada porque ele tinha medo. Perguntasse para ele se ele era chamado para ser pastor, não, porque tinha medo. Foi trabalhar como bolsista numa empresa pública. Tinha um gago e um cego que trabalhava na mesma repartição. Um dia ele chegou lá, o gago e o cego brigando, rolando no chão. E ele ficou: o que é que eu faço? Ele contando a história. Convida ele para andar a pé, que você vai entender. Ele fala: eu detesto andar a pé, porque ele andou a pé demais. Tinha dinheiro para pagar ônibus. Tinha lá um problema qualquer de déficit de atenção, sei lá. Um dia ele acordou cedinho para ir para o Cefet. Nós fizemos escola técnica. Ele fez agrimensura, não parece, né? Que pastor Aloysio é agrimensor. Eu fiz eletromecânica, estudamos na mesma escola. Ele acorda cedinho, vai para o ponto de ônibus que ficava na esquina da casa dele. Chega lá, ele lembra que esqueceu a carteira. Volta para a casa dele, põe a carteira, volta para o ponto de ônibus. Ele está lá mexendo na carteira, ele vê que a calça dele está descosturada. Volta para trocar de calça. Volta para o ponto de ônibus. Aí ele viu que deixou a carteira na outra calça descosturada. Ele volta para a casa dele, pega a carteira, chega na escola. Ele acha estranho que chegou na hora para a aula, mas ele é o único na escola, era feriado. Ele tinha uma craviola. E um dia, a gente conversando sobre liderança de jovens, a gente estava começando a liderar. Eu comecei a conversar com ele: Aloysio, isso assim. Ele parou para pensar no que eu estava falando. Um fio de baba começou a cair em cima da craviola. Eu falei: Aloysio, está babando.
Presta atenção. Passa 5 minutos com esse homem hoje. Você vai ver uma característica: realeza. Com humildade, com foco, com precisão de chamado. E esse homem lidera hoje, na videira e na vinha, mais ou menos 265 mil pessoas, incluindo crianças. De onde que ele vem? Do mesmo lugar que você. Do mesmo lugar que você. Do mesmo lugar que você. Então, quando Deus quer te dar tudo, Ele permite um ambiente de absoluta escassez. Sabe para quê? Para que você dependa dos recursos de Deus, não dos seus. Então, nesses primeiros 40 anos da vida de Moisés, nessa primeira fase da sua vida cristã, seu chamado é claro. Sabe, eu quero construir um chamado nos dias da minha existência. Eu quero chegar no destino. Eu quero que o propósito se torne destino. Fale para o seu vizinho: na força da graça, na capacidade do poder de Deus, que o propósito da sua vida se torne destino. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Você fala: Deus, o Senhor me chamou para a tua glória. Como aconteceu com Moisés, o Senhor me chamou a mim. Abre a sua boca e começa a responder a Deus. Abre a sua boca e começa a falar: eu sou como Moisés. Eu faço parte de uma geração. Eu venho de uma somatória de influências, de experiências, de potencial e de possibilidades. Abre a sua boca. Tem uma razão de Deus ter me colocado aqui onde colocou, para eu receber essas ferramentas e ser desafiado e instigado. Como Sansão era instigado a lutar contra os filisteus, você é instigado neste lugar a avançar, ou a passos largos para o reino de Deus, para a construção do propósito de Deus na sua vida. Gostaria que você abrisse a sua boca nessa manhã e você orasse: Deus, me dá clareza do propósito, do chamado, me dá clareza do meu potencial, ou de onde, como, quando, que jeito, com quem, ou me dá os detalhes. Eu me abro, meu Deus, seja aqui, seja na grande São Paulo, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, seja em outros estados, meu Deus, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, abre a sua boca, minha irmã, responde a Deus, fala para Deus: na força da tua graça responderei, as minhas escolhas terão desdobramento. Diga isso diante de Deus: as minhas escolhas terão desdobramento. Oh, e eu escolho o teu reino, eu escolho cumprir o propósito da minha vida, eu escolho cumprir o chamado da minha existência, eu escolho desenvolver aquilo que me leva a acordar e amanhecer, e a viver, e a ter gosto pela vida, apetite pela vida. Abre a sua boca, responda ao Senhor: Pai, eu apresento essa geração de líderes, meu Deus, dessa igreja poderosa que o Senhor tem levantado nesses dias, e os líderes que cada um deles representa, os líderes que se seguirão, os líderes que virão em 1, 2, 10, 25, 30 anos. Meu Deus, leva-nos a marcar essa geração. Meu Deus, leva-nos a marcar essa geração. Espírito Santo de Deus, toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, te entrego a mim. Vem limpar as
mais lindo.